Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 45. E antes que a gente proceda à leitura, eu queria chamar a sua atenção para a história de José. Um comentarista bíblico disse assim: a meta principal da história de José parece ser o relato sobre como a família de Abraão, que recebeu a promessa da terra prometida, foi parar no Egito. Neste caso, torna-se então uma preparação para as narrativas do Êxodo. Apesar da aliança neste trecho de 37 até 50 mal ser mencionada, o cuidado providencial de José, o controle divino da história ficam evidentes no desdobramento e na conclusão deste enredo. É o que ele disse. Vamos então para a leitura do texto bíblico. Do verso 16 ao 20, inicialmente. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: chegaram os irmãos de José, e Faraó e seus oficiais ficaram contentes com a notícia. Então Faraó disse a José: diga aos seus irmãos que façam o seguinte: carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã, peguem o pai e as famílias de vocês e venham para junto de mim, eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês comerão a fartura da terra. Ordene que façam também isto: levem da terra do Egito carretas para trazer os filhinhos e as mulheres de vocês. Tragam o pai de vocês e venham. Não se preocupem com as suas coisas, porque o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Eu quero olhar para este trecho inicialmente e pensar como é que o principal homem do Egito teve esta abordagem. Era muita gente procurando por cereal, por mantimento, era muita gente de todas as partes em volta do Egito procurando coisas. E Deus tinha permitido que José, durante algum tempo, tivesse experimentado seus irmãos, tratado com seus irmãos e levado seus irmãos a contarem a sua história. Dá para perceber que não era uma família unida. Dá para perceber que eles tiveram que aprender a ser unidos diante da adversidade que foi imposta por José. Eles não sabiam que Deus estava por trás disso. Eles não sabiam. Às vezes, na nossa tribulação, a gente se esquece que Deus está inclusive atrás dela, por detrás dela, porque o seu objetivo, declarado no Novo Testamento, como nós lemos hoje, é tornar cada pessoa que crê nele semelhante a seu filho. E para isso, a pessoa precisa ter bons momentos e momentos não tão bons. Ela precisa ser provada, ela precisa ser tratada, ela precisa ser disciplinada, como a gente faz com uma criança. A criança a gente não a deixa solta, a gente instrui no caminho em que deve andar, e quando for velha não se desviará dele. Essa é uma expressão das Escrituras. A gente guia o ser humano no princípio da sua vida, com o objetivo de que ele venha a ter caráter, que ele venha a ter postura diante das situações da vida, e ele aprenda a viver segundo a graça de Deus, no espírito do Evangelho. Eu olho para este texto aqui e eu enxergo Deus cuidando. Mas Deus cuidando
por meio da sua soberania. Porque Faraó não é crente, Faraó não é evangélico, Faraó não entende das coisas de Deus. Faraó admira José pelo fato de José ter uma dependência de Deus, mas ele mesmo não é um crente. Ele provavelmente é um idólatra dos deuses, porque ele mesmo se faz um Deus. A imagem do Faraó é uma imagem de divindade, é um desenvolvimento da cultura deles e da forma como eles enxergam o sobrenatural. Mas olha só, como é que Deus agiu? E eu quero começar indo bem para trás e lembrando o que foi dito a Abraão, o avô de Jacó, o bisavô de José, quando lá no capítulo 15 de Gênesis, Deus disse para ele o seguinte: fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas. Deus disse isso para o bisavô, e essa promessa foi sendo, de certa maneira, deixada de lado diante das circunstâncias da vida cotidiana. Mas Deus não tirou isso da mente, porque quando chegou o tempo de remover toda a família para o Egito, Deus fez este cenário de 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. Deus interveio na natureza, Deus fez com que as plantações minguassem, Deus fez com que o tempo fosse cruel para as colheitas. Interessante, então, observar que Deus já havia falado também com Faraó por meio de sonhos, dizendo dos 7 anos de fartura e dos 7 anos de escassez. Deus tinha conversado com ele por meio de sonho. E, naturalmente, Deus estava preparando por fora o intérprete do sonho, José. E quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós vemos aqui neste capítulo, de repente, um faraó completamente aberto. Faraó e seus oficiais reconhecem, eles acabam reconhecendo que o Egito cresceu em fama, em fortuna, porque ele se tornou celeiro da região. Ele se tornou um lugar importante diante da escassez de alimentos ao redor, graças ao trabalho de José, o escravo hebreu, que chegou para ele, interpretou o sonho dele e disse assim: é necessário que o senhor tome as seguintes medidas. Eu não sei em que universidade José estudou, mas o homem é um dos administradores mais hábeis que as Escrituras apresentam. Porque ele chega, ele não sabe o sonho, conte o sonho, ele vai receber o sonho, Deus vai instruí-lo para interpretar o sonho e imediatamente ele já sai com essa proposta de como fazer tudo para aproveitar bem os 7 anos de abundância. Então o faraó é completamente aberto por Deus, desculpa, para demonstrar sua gratidão. Então ele quer, sim, abrigar a família. Possivelmente este faraó fosse dos Ixos, uma dinastia que veio de Canaã, e talvez entendesse muito bem o sofrimento da região de Canaã, e por isso quisesse demonstrar sua gratidão por meio de receber a família de José. Nós sabemos pelo relato bíblico que vieram 70 pessoas, fora os escravos, fora os animais.
Então há muita coisa envolvida aí, é um grupo grande. E olhe, quando a gente então vai para o versículo 9 deste capítulo 45, nós vemos o seguinte: voltem depressa para junto de meu pai, digam a ele, assim manda dizer o seu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen, estará perto de mim, o Senhor e seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, do contrário acabará empobrecendo o Senhor a sua casa e tudo que lhe pertence. José tem um desejo no coração, esse é um desejo de José. Mas para a surpresa de José, para a alegria de José, lá no versículo 17, então Faraó diz assim: diga a seus irmãos que façam o seguinte. Eu não sei se José tinha conversado com Faraó, o que eu faço? O que eu não faço? Ele já tinha proposto para os irmãos, na sala da casa dele, o que fazer. Entretanto, ele não podia fazer nada sem o aval de Faraó, e quando ele chega em Faraó, Deus já havia movido o coração de Faraó, e Faraó acrescenta coisas ainda ao que deveria ser feito. Quando eu olho para esses dados históricos, meus queridos irmãos, eu fico pensando que Deus está soberanamente trabalhando. Continua fazendo isso. Mas na história bíblica, nós encontramos alguns exemplos. Por exemplo, Esther, Mordecai ou Mardoqueu, tanto faz, chega para ela e diz assim: você tem que avisar o rei que existe um decreto para eliminar os judeus. Ela diz assim: mas quem entra na presença do rei sem autorização, morre. É como se ela dissesse: eu não estou pronta para morrer. Só que Mordecai diz para ela: mas será que não foi exatamente para isso que Deus te colocou como rainha? Para você ir lá? E a Bíblia diz que ela foi, corajosamente foi. E quando Assuero a viu, estendeu o cetro e disse: que visão deliciosa, minha mulher chegando. Quem fez isso? Foi a graça de Esther? Foi a formosura de Esther? Foi ele. E Assuero não era crente. Tem outra história. Daniel chegou na corte dos babilônios e disseram: você vai comer esse cardápio. Ele disse: não, isso não agrada a Deus, não agrada a mim, eu não quero esse cardápio. Então ele foi falar com o chefe dos eunucos, e a Bíblia diz que ele achou graça diante do chefe dos eunucos. Você vai dizer, foi o quê? Inteligência dele? Foi a capacidade dele? Foi o Senhor. O Senhor quebrou, porque o Senhor tem um plano redentivo, e Ele está executando esse plano redentivo e utilizando-se da sua soberania para fazer isso acontecer. Gente, Ele está trabalhando soberanamente em todas as coisas desse planeta, tanto nas questões políticas, quanto nas questões geológicas, nas questões climáticas. Deus está trabalhando a fim de cumprir o seu plano redentor. E nós precisamos estar encaixados nessa visão da soberania de Deus, e nós precisamos crer que ela é para o nosso bem. Deus não quer o nosso mal, Deus não quer o mal dos seus filhos, Deus quer o bem, mas Ele vai colapsar todas as coisas em nome da sua glória, porque é quando toda a humanidade estiver rendida à rebelião contra Ele, Ele surge vencedor.
Essa é a história bíblica. Este é o ato soberano de Deus. Eu lembrei ainda de Ciro, que Ciro determinou a volta dos judeus, não é? Eu me lembro de Dario, que foi tão benéfico. Eu me lembro de Paulo, que foi agraciado com tantas autoridades romanas que se simpatizaram com ele. Quem fez isso? Deus fez isso, com o objetivo de revelar a sua soberania. Então o Senhor está levando adiante seu plano de redenção, apesar da humanidade caída, porque é o Redentor soberano. Ele moveu o coração de Faraó, e Ele pode mover o coração de qualquer pessoa deste planeta, no momento que isto for objetivado para a redenção humana. Vamos continuar. Vamos ler agora os versos 21 a 24. Os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carretas, conforme a ordem de Faraó, também lhes deu mantimento para a viagem. A cada um deles deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 roupas novas. Também enviou ao seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de cereais e pão, e mantimento para a viagem do seu pai para o Egito. E despediu seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes, o que ele lhes disse? Não briguem pelo caminho. Eu fico pensando aqui, se Deus é soberano e move o coração do faraó, e move o coração de José, e faz tantas coisas chegarem a Jacó, dá para perceber que Deus providencia também. Deus é soberano e tem uma vontade estabelecida, mas ao mesmo tempo, Deus é supridor, Deus é agente supridor, e Ele utiliza a gente. Por exemplo, como é que Deus está abençoando os flagelados do Rio Grande do Sul? Por meio das pessoas que estão sendo movidas a contribuir. Se você diz, ai que pena, né? Ai que desgraça, ai que Deus abençoe lá, você não teve atitude nenhuma, ainda que tenha tido uma bela de uma intenção, não saiu nada daí, não vale. Mas se você foi movido e você reagiu, então Deus te usou de alguma maneira, mesmo que aquilo que você contribuiu fosse muito pequeno, Deus utilizou aquilo para multiplicar. Eu não tenho dúvida disso, e você pode ficar descansado nesta coisa. Mas eu fiquei pensando, gente, no caso de José, como é que Deus providenciou esse momento em que os irmãos sabem agora que José está vivo, e eles vão para casa para falar com seu pai. Eu fiquei pensando na vida pregressa de José, antes desse momento, e eu vou citar aqui algumas coisas que eu vi. Como é que Deus providenciou para que o seu plano redentor viesse a funcionar? Primeiro, Ele deu sonhos àquele adolescente mimado, que tinha uma capa especial, que todo mundo ficava irado com ele. José sonhou, Deus falou com ele por meio de sonhos. Na hora que ele foi aprisionado pelos irmãos, Deus permitiu, Deus posicionou uma cisterna seca. Não tinha água. Você vai falar, bobagem, pastor, isso não é nada. No deserto, mas aí que está, é uma cisterna em que ele não é afogado, porque jogaram ele lá, mas é seca. E logo a seguir, uma caravana de midianitas surge no horizonte, e Judá vem com a ideia, vamos vender em vez de
fazer qualquer outra coisa? Quem é que está por trás disso? Quer dizer, Deus não está sugerindo nada, a responsabilidade é de cada um deles. Entretanto, você tem que se lembrar que Deus tem um propósito: tirar a família de Jacó da terra prometida, mandá-la para o Egito, que ela permaneça lá, que ela se solidifique como uma nação, um país, numa região abençoada, para depois voltar e tomar posse da terra como povo constituído com as suas leis estabelecidas. Deus está fazendo toda essa estrutura, e para isso então, tira uma caravana de midianitas, e aí quando José chega lá no Egito, ele é comprado por um oficial comandante da guarda de Faraó. Ele não é comprado pelo seu Joaquim, ele é comprado não por um senhor rico, ele é comprado por um militar que trafega na corte. Coincidência? Não é coincidência. O que mais que eu vejo? Potifar, o rapaz é novo, é um escravo novo, e Potifar fica olhando para ele e vê que as coisas que ele faz são bem feitas. Ele é diferente dos outros escravos e ele diz: eu quero que você faça a gestão da minha casa. Está prestando atenção nisso? Hoje é dia da mocidade presbiteriana, eu queria ter um jovem assim. Uma pessoa que quando põe a mão nas coisas de Deus faz muito bem. E ele era novo, abaixo dos 30 anos, porque ele começou a ser o vice-rei aos 30. Ele estava assim no período áureo da mocidade dele, não é? Aos 35 anos ele tinha que se transferir para o PH. Não é isso? Mas nesse momento, ele era um jovem impressionante. Mas aí que está, o estratagema da mulher de Potifar coloca José na cadeia. Mas não qualquer cadeia, não é uma cadeia de segurança máxima. É uma cadeia política. Como assim política? É porque ele é colocado, capítulo 39, verso 20, onde os presos do rei são presos. Qualquer inimigo do rei é posto naquela cadeia. Então ele tem contato com pessoas que têm acesso à corte de Faraó. Não é uma cadeia ordinária, onde estão os criminosos de situação mais baixa. São os de elite. Ele sofre lá, claro, ele sofre lá, mas o carcereiro olha para esse preso e diz: de onde você veio? Da casa de Potifar, mas eu sou inocente, eu não fiz nada com a mulher dele. E o carcereiro provavelmente acredita nessa história, porque é verdadeira, e ele diz: tá bom, você vai gerir a cadeia. Então ele fica gestor da prisão. Onde ele põe a mão, ele vira gestor. Mas tem um segredo. A Bíblia constantemente diz: Deus era com ele. Deus era com ele. Quem está por trás de tudo é o Senhor dos exércitos, providenciando essas experiências dramáticas e fazendo com que este homem cresça. Mas de sonhador ele vira intérprete de sonhos. Deus dá um dom espiritual para ele. Eu imagino que vocês devam entender que ele não tinha Bíblia, ele não tinha leis, ele estava num período prévio. Entretanto, à semelhança de Enoque, que andou com Deus,
José andava com Deus. Possivelmente José fosse um homem de muita oração, fosse um homem de muito quebrantamento, de muita humildade. E, olha só, quando ele é alçado a vice-rei do Egito, ele recebe uma esposa, e ele tem 2 meninos com essa esposa, e em vez de dar nomes egípcios, ele dá nomes hebraicos. E olha só, os nomes hebraicos falam muito da personalidade de José, porque diz assim: Manassés, o filho mais velho, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. Deus me deu nova luz, esperança. Meu filho vai se chamar Manassés, porque Deus cuidou de mim. O segundo filho, ele chamou de Efraim. E Efraim quer dizer: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Eu sou um vencedor. Efraim quer dizer exatamente isso: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. E com chave de ouro, os irmãos vieram. E então eles se tornaram uma família mais visada de todos. José devia ter um expediente muito grande, atendendo várias representações, mas quando chegou nos irmãos, ele começou a tratar diferente, até que eles se quebrassem. E na família de José? José disse: olha, Deus me enviou para cá, para conservação, para preservação, mediante um grande livramento. Deus providenciou o cuidado de Faraó, o melhor da terra foi prometido para a família dele. Deus providenciou que Faraó desse carretas para o transporte de mulheres e crianças. Gente, 560 quilômetros de distância. Até carreta, não é carreta que a gente conhece hoje, são os carros, não os carros de Faraó, mas os carros que se utilizavam no transporte de carga, transporte de pessoas. As mulheres e as crianças não tiveram que andar. Olha o cuidado de Deus, olha o cuidado de Deus nas pequenas coisas. E mais, eles ganharam nova mobília. Vocês não precisam trazer nada de lá da sua terra, nós vamos suprir vocês de mobília nova. Casa com porteira fechada, é isso que a gente fala? É isso que a gente fala? Quer dizer, móveis novos, condições novas, instrumentos novos de trabalho. O que mais que nós temos? José proveu mantimento para a viagem, essas roupas novas, porque eles foram ficando surrados, não é? Com as suas roupas. E meus queridos irmãos, não eram roupas simples não, eram roupas de festa. Todos eles receberam roupa nova. Isso dá até nome de grupo musical. Roupa nova. E para seu pai, Deus lhe permitiu que ele juntasse 10 jumentos com o melhor do Egito. Não tinha nenhum eletrônico, eu garanto. E 10 jumentas com cereais, a família toda suprida. E mais, mantimento para a volta, para Jacó vir abastecido. E não briguem pelo caminho. Por que não briguem pelo caminho? Porque eles iam dizer: olha, e agora? O pai sabe que José morreu, mas José não morreu. Quem é o culpado entre nós? Quem vai falar? Quem vai desmentir?
esses 20 anos em que Jacó permaneceu absolutamente triste. Então ele disse assim: não briguem pelo caminho, foi Deus quem proveu tudo isso, foi Deus quem providenciou tudo isso. Gente, na nossa vida, nós precisamos nos lembrar que as pequenas coisas Deus está providenciando para a gente. Seja na doença, seja na saúde, seja no vigor físico, seja na fraqueza, não importa. Deus está providenciando cada coisa. Se o crente se entrega ao Senhor e confia nele, o Senhor provê o que é necessário. Jesus, quando falava disso, do que comer, do que beber, do que vestir, ele dizia: quem se preocupa com isso são os gentios, são os que não têm o temor de Deus. Os que têm o temor de Deus sabem que Deus, na sua soberania, providencia tudo. E eu queria terminar indo para um texto maior, que diz assim: então partiram do Egito, verso 25. Então partiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem bater. A pressão caiu, gente. O homem desfaleceu de tanta emoção. Mas quando eles lhe contaram tudo que José, ou melhor, ele não podia acreditar no que diziam, mas quando eles lhe contaram tudo o que José havia falado, e quando ele viu as carretas que José havia mandado para levá-lo ao Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu, e Israel disse: basta, o meu filho José ainda vive, irei e o verei antes que eu morra. Não interessa o que ele mandou, não interessa quanto tem aí na porta, não interessa se a gente vai ter provisão para 300 dias, não interessa essas coisas, interessa que o meu filho está vivo, interessa isso. Nós devemos nos lembrar, meus irmãos, do que realmente interessa. Quando uma pessoa se dedica, se preocupa muito com os bens deste mundo, ela perde a referência do que interessa a Deus, e aí ela perde o foco. E a história vai continuar no capítulo 46, e eu quero ler esta parte, ainda que eventualmente o próximo pregador volte a ela. Israel partiu com tudo o que possuía, e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus do seu pai, não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito, e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó saiu de Berseba, os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhinhos, as mulheres deles nas carretas que Faraó havia mandado para o levar, levaram o gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. Esse trecho me leva a pensar no seguinte: que para que haja uma restauração completa, os irmãos precisam confessar o seu pecado. Eles precisam dizer ao pai: nós fingimos isso. Quando o Senhor falou assim, ele está morto, a gente se calou, e essa se tornou a verdade por mais de 20 anos. Mas a verdade é que nós o vendemos, nós o odiávamos,
Nós não queríamos vê-lo na frente, nem pintado. Então, queridos irmãos, Deus conduziu todo este cenário a fim de que houvesse sinceridade de coração dos irmãos de José e a verdade viesse à tona. O verso 26 do capítulo 45 diz isso. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Se expliquem. Então eles confessaram. O que é que Deus ainda fez? Permitiu que a alegria de Jacó não fosse pela riqueza à porta, mas porque José estava vivo. E com isso, queridos irmãos, nós olhamos para a situação de Jacó, e ele podia ter morrido naquele dia, naquela hora, de tanta emoção, de tanta alegria. Mas ele ia viver mais 17 anos ainda. E ele ia ver a sua família procriando lá na terra de Gósen. Ele ia ver ainda o Senhor abençoando a sua gente. E ele entenderia o plano de Deus. Eu acho que, de certa maneira, ele deve ter orado assim: Deus, por que o Senhor não me contou nesses 20 anos que José estava vivo? Custava fazer um sonhozinho para mim? Mas Deus se manteve calado com Jacó, a fim de construir todas estas coisas e os seus irmãos entregarem a verdade para Jacó. E o que me impressiona é que Jacó ainda tem a promessa na cabeça: a terra prometida é essa daqui, a terra prometida é essa daqui, mas nós estamos indo para o Egito, então ele vai em Berseba, e lá ele oferece sacrifícios a Deus, e Deus diz assim: pode ir, sou eu que estou conduzindo, pode ir, sou eu que estou mostrando o caminho, porque eu estou fiel àquela primeira promessa que eu fiz ao seu avô. Deus não muda. Deus não muda. Se Deus prometeu cuidar de você, salvar você, perdoar você, tratar de você, fazer você semelhante ao seu filho, Ele vai fazer. E Ele vai usar todas as circunstâncias da vida para fazer isso acontecer. E você vai se aproximar de Jesus Cristo, e você vai então ser, se você é crente, né? De fato, se você aceitou a Jesus Cristo, se você teve conversão na sua vida de fato, você vai chegar para Jesus Cristo e Ele vai te dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai para o gozo que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Eu quero ter essa certeza, você quer? Você quer ter? Então, e diante disso, meus irmãos, vamos continuar entendendo que Deus é soberano, que Deus providencia tudo, que Deus conduz tudo, mas vamos nos lembrar que assim como a verdade teve que vir à tona, o pecado teve que ser confessado, a diligência no uso das coisas de Deus dão conteúdo para essa história. A nossa responsabilidade é não ter pecados escondidos. A nossa responsabilidade é trabalhar para a glória de Deus. A nossa responsabilidade é confiar nele. Eu desejo que Deus abençoe sua vida.